Muito bem, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2009. Estamos começando aqui o nosso warm-up, programa de aquecimento e pré-abertura dos mercados da Petra Corretora. Muito bem, tivemos ontem um dia bastante positivo nos mercados de ações ao redor do mundo, em parte alta explicada pelo arrefecimento dos temores quanto a eventuais contágios dos problemas do Dubai, com instituições financeiras e aí um alastramento dos problemas deles em escala internacional. E o outro ponto bastante positivo foi o indicador da indústria de transformação chinesa, que é divulgado na noite de domingo para segunda aqui no Ocidente, mostrando bastante crescimento, né? Então, os mercados já abriram bastante positivos. Foi um dia carregado de indicadores econômicos nos Estados Unidos e os indicadores tiveram um viés positivo, não assim ufanista, mas o viés foi positivo. No indicador da indústria de transformação, o PMI, a indústria americana voltou a mostrar crescimento num ritmo um pouco menor do que aquele verificado em outubro, ainda assim um ritmo de expansão. E quando a gente escrutina o indicador, a gente vai ter lá alguns números dúbios, mas o mais importante é a gente perceber que a questão de novas ordens, né, e pedidos em carteira mostraram algum tipo de estabilidade ou até mesmo crescimento, o que nos permite imaginar a continuidade da expansão da indústria americana nos próximos meses. Também tivemos nas vendas de automóveis um número um pouquinho melhor do que o esperado. O grande destaque veio do setor imobiliário, em particular das vendas pendentes de casa, né, que são vendas já assinadas, porém ainda não quitadas, mas que são um sinalizador de que vendas de casas usadas vão continuar se expandindo, como vem acontecendo num ritmo forte nos últimos vários meses aí. Então, diante das boas notícias do final de semana, mais indicadores com viés positivos, subiram tanto a Bolsa Americana quanto a Bolsa Brasileira. Aqui o nosso índice fechou em 2,04% de alta, aos 68.408 pontos, nível mais alto já alcançado nesse ano. A alta foi dispersa em todos os papéis do índice, apenas um ou outro papel com comportamento menos agressivo, né? Mas na média o resultado foi bastante bom e bastante disperso. Para o dia de hoje nós temos alguns indicadores de emprego, né, nos Estados Unidos, o ADP, que é o indicador que mede o emprego no setor privado, o Challenger, que é um indicador do emprego no setor de lojas de rede. Temos também o livro bege no final da tarde e os estoques do petróleo. Todos os indicadores também com capacidade de influenciar o comportamento das bolsas, em virtude das boas altas acumuladas tanto ontem quanto no mês de novembro. Se algum desses indicadores vier um pouco mais negativo, em particular aqueles relacionados ao setor do emprego, a gente pode ter aí um dia de realização de lucros, né? Não é por outra razão que o Dow Jones Futuro está com uma pequena queda aí na casa de 0,20 negativos, indicando que o mercado começa realizando lucro na expectativa de como vão vir os indicadores. Do lado corporativo, tivemos a confirmação de que a Caixa Econômica Federal vai entrar de fato no capital do Banco Pan-Americano, adquirindo 35% de participação. Da maneira como a operação foi feita, isso não deve gerar tag along, né? Ou seja, direito de vender ao mesmo preço dos atuais acionistas. Então a gente não espera nenhum tipo de reflexo no preço das ações. A Vivendi está tentando colocar um fim no Diz que me disse, relacionada ao seu poder, a detenção de quantidade suficiente de ações para comprar a GVT. Então divulgou um fato relevante anunciando que detém essas ações.
né, que foi uma dúvida que a CVM levantou durante o final de semana. Então, com isso, a GVT deve ir mesmo para a Vivendi e não esperamos nenhum tipo de reflexo no preço dada essa notícia. Afinal de contas, isso era exatamente o que o mercado esperava. A MRV Engenharia anunciou desdobramento de suas ações na proporção de 3 ações para uma, né, possuída. Quem tem uma vai passar a ter 3. É um movimento muito semelhante, foi implementado há 2 ou 3 meses atrás pela PDG. A ação, com uma expressão monetária menor, acaba facilitando a aquisição por um número maior de investidores, apesar de não ter nenhuma razão econômica de análise do próprio fluxo de resultados da empresa. A notícia tende a ser favorável à MRV no decorrer do tempo, em função da maior liquidez que a ação acaba obtendo. E, finalmente, o Banco do Brasil, que é uma ação que vem desempenhando abaixo das demais ações de banco desde que a empresa anunciou que está estudando a realização de uma nova oferta de ações para que o seu capital em circulação, o seu free float, atinja os patamares exigidos pelo novo mercado. Atualmente o free float do Banco do Brasil é 18%, a exigência do novo mercado é que o free float seja de no mínimo 25%. Então, hoje o Banco do Brasil começa a ter as suas ações negociadas sob a forma de ADR nos Estados Unidos. A notícia é positiva por um lado, deve agregar maior liquidez para as ações do banco, mas está pesando sobre a ação a incerteza sobre o tamanho dessa nova oferta, que eventualmente poderia gerar aí um excesso de papéis no mercado e derrubar um pouco o preço da ação. Então, o Banco do Brasil foi uma das ações que ontem teve um comportamento inferior ao do índice. Bom, finalmente a Fenabrave divulgou as vendas de veículos acumuladas no mês de novembro, foi 8% menor do que aquela verificada em outubro. Ainda assim, um belo desempenho na variação ano a ano, um crescimento de mais de 40%. Basta lembrar que em novembro do ano passado a gente estava no auge da crise e todo mundo suspendendo compra de veículos. Então, por isso que a comparação ano a ano é tão favorável. A notícia, em virtude, o resultado no ano das vendas de veículos foi tão surpreendentemente positivo que, a princípio, a notícia não deve trazer nenhum reflexo maior no preço de ações de empresas relacionadas ao setor, mas vale a pena ficar de olho aí em Randon e OSP, que podem eventualmente passar por alguma realizaçãozinha de curto prazo. É isso, meus caros. Terminamos aqui então o nosso Warmap de hoje, um dia um pouco mais morno, com potencial de realização de lucros. A gente se vê amanhã, quinta-feira. Um grande abraço a todos.